Eu vou te mostrar hoje que você foi liberto e que você pode ser santo, que você foi liberto e que você pode ser perfeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que pode. Se você quiser continuar depois de hoje escondendo-se atrás de sua humanidade, o que eu vou lhe dizer é simplesmente que você ainda não acessou o poder. É só isso. Você está sem recursos. Falta recursos para você. Talvez você ainda seja alguém do serrote, que tem muita dificuldade realmente e tem levado muito tempo. Talvez você já evoluiu um pouco, por uma serra elétrica, por uma serra mais habilitada, mas tudo isso é simplesmente uma questão de poder. Se você está com dificuldade, é porque lhe falta poder. É importante que você entenda isso. Você não consegue se libertar de algo que a Bíblia diz que você pode se libertar. O que falta para você? Poder. Se você acessar o poder, você pode se libertar disso. Esse poder, você não precisa ter grana. Para esse poder, para acessar esse poder, o que você precisa é de intimidade. É estar o mais próximo possível de Deus. Eu vou te mostrar isso em 3 versículos e vou voltar ao Gênesis. Coloca para mim, por favor, João capítulo 8, verso 11. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não te condeno, vá e não peques mais. O que é isso aqui? Que história é essa de Jesus? Olhar para um ser humano e dizer: olha, você deu sorte que eu estava aqui, eu livrei você de seus algozes, você não vai morrer apedrejada, mas eu tenho uma orientação a te dar: vá embora e pare de pecar. Como assim pare de pecar? Será que é possível parar de pecar? Será que Jesus está mentindo? Vá e não peques mais. Como eu não vou pecar mais? Eu não consigo parar de pecar. Ah, não. É nisso que você acredita, por isso que você não parou. Você acredita que há uma força que domina você. É isso? Ela existe. Ela é mais forte que você, mas ela não é mais forte que o poder de Deus, que pode se manifestar na sua e na minha vida. Talvez você não tenha intimidade para acessar esse poder. Então, tudo bem. Mas não diga que você não pode. Não diga que não é possível, porque é mentira. Jesus está dizendo: vá e não peques mais. Ela não questionou. Ela simplesmente foi embora, debaixo de uma orientação, certo? De algo que era possível. Ela só precisaria de um modelo de relacionamento com Deus, cujo qual a maioria das pessoas não estão a fim de manter. Então haverá sempre uma força superior. Você sempre vai se relacionar com Deus dizendo para Ele: olha, essa sujeirinha aqui que está ficando, porque eu não sou perfeito, eu vou precisar da tua graça, que era um favor imerecido. Mas eu queria lembrar você que a palavra graça não significa só favor imerecido. Ela também significa força capacitadora. Ela também significa um poder que pode acessar você, dando a você recursos de obter vitórias. Ou então se ancora na desculpa e tenta a sorte para ver se alguém que nos deu poder para vencer vai realmente
no final dessa história, por sua bondade e misericórdia, certo? Que as pessoas gostam de dizer que Deus é misericordioso, que Deus é amor, que Deus é bondoso, mas elas esquecem de se dizer que Ele é fogo consumidor, que Ele é justiça, que Ele não tem culpado por inocente. Então os discursos, eles precisam ser bem vistos. Quando nós olhamos um texto como esse, Mateus 5,48, dá uma olhada no que Jesus também está dizendo aqui. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no... Isso. Eu não sei se Jesus disse isso com certo sarcasmo, ou se é realmente uma posição. Porque ele diz, olha, sede perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. O que ele está dizendo é o seguinte: se Deus é seu Pai, o DNA dele está em você. E aí você recebe do seu Pai o poder de ser perfeito. Nós vamos ter que acabar com essa desculpa, porque não dá mais, porque isso é mentira. Nós podemos sim e vamos alcançar o que ele disse, certo? Sejam perfeitos, como perfeito é o seu, preste atenção, porque ele não disse nem o meu. Sejam perfeitos, por quê? Porque Jesus está dizendo, Deus é meu Pai e eu sou perfeito. Então ele está dizendo, se o Deus que é meu Pai me deu condições de ser, pode dar a vocês condições de serem perfeitos também, se Ele for por vocês promovido de Criador, promovido de Deus a seu Pai. Ah, eu acredito em Deus, beleza. Ah, eu sei que Deus existe, está certo. Mas quando é que Ele vira seu Pai? Quando o DNA dele vem para você. Quando o comportamento dele vem para você. Deixa eu te explicar uma coisa. Jesus é preso. O clima não está legal. Todos os discípulos se dispersam, mas Pedro tenta se manter por perto, apesar do perigo. Mantendo-se por perto, ele é questionado algumas vezes, quando é identificado. E sempre a questão é a seguinte: quando eles veem Pedro e diz, você não era um dos que andavam com Jesus? E o que ele disse? Eu não sou. Não, há um equívoco. Não, eu não sei do que vocês estão falando. Acontece de novo e alguém diz, você é sim alguém que andava com ele. Ele diz, não, eu não sou. E aí alguém diz, não, você é alguém que andava com ele, porque a sua postura, seu vocabulário, sua palavra, sua conduta, não tem como você dizer que não anda com ele, porque ele se tornou seu Pai. O DNA dele está em você. Ao contrário de muita gente que anda pela rua dizendo, Deus é meu Pai. E as pessoas olham para você e dizem, mas você não se parece com ele. Você tem certeza que seu pai não é o chifrudo? Porque no seu comportamento, no seu vocabulário, na sua conduta, a sua semelhança. Olha só. Quando olhamos para isso, nós descobrimos um cara bem interessante. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador. Preste atenção. O apóstolo Paulo diz para as pessoas o seguinte: Jesus morreu, sim ou não? E vocês não vão vê-lo mais. Mas faça o seguinte, olha para mim, olha a minha vida.
E quando vocês olharem para mim, vocês verão que eu estou imitando alguém. Como é que alguém é capaz de imitar Jesus? Fazendo as mesmas coisas que ele fazia. Ah, pastor, mas isso é impossível, porque não dá para ser perfeito. Mas a Bíblia não está dizendo que é impossível. Aliás, ela está nos dando inúmeras informações de que há possibilidades. O preço, o poder para ser acessado, talvez não seja algo que tu está a fim de pagar. Eu até entendo isso. Agora, daí a dizer que não é possível, daí a dizer que a periferia controla o núcleo e não o núcleo a periferia, você vai me dizer que o ambiente que você está controla a sua cor? Você virou um camaleão. Basta que o ambiente mude de cor, que você também muda. Basta que o vocabulário muda, você muda também. É isso? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo, e preste atenção. Mas pastor, a Bíblia diz que não há ninguém bom. Boa colocação, se você pensou nesse texto. Quando o jovem rico diz, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Por que me chamas bom? Bom não há ninguém, a não ser. Então preste atenção, eu não estou dizendo que você tem que ficar bom, porque bom você não fica. Eu estou dizendo que você tem que dominar o ambiente periférico. É só isso. Você pode continuar achando que você é ruim. Você só não pode continuar sendo dominado por aquilo que você deveria dominar. É só isso. Quando nós olhamos a história do José, é isso. Ele é constante. E é para lá que eu vou voltar agora. Vou passar aí 10 minutinhos, 13 na verdade. Vou até 21h40. Mas fica aí. Preste atenção. 17 anos. Onde ele está? Num ambiente corrupto. No meio de seus irmãos. Seus irmãos fazem coisas que não agradam a Deus. Falam coisas que não agradam a Deus. Usam coisas que não agradam a Deus. E José? José está lá. Mas e José? José não fala o que eles falam. José está lá, não usa o que eles usam. José não faz o que eles fazem. Por que é que José não faz o que eles fazem? Porque o que controla José não é o ambiente que ele está, é quem está dentro dele. Você consegue entender isso? Por que você consegue ser crente na igreja e não consegue ser crente em casa? Por que você consegue ser crente na igreja, mas não consegue ser na universidade, na faculdade? Por que basta sair daqui que as coisas mudam? Você já parou para pensar? Me parece que a grande dinâmica da história é o seguinte: você é um peixinho que vive nesse aquário, mas você veio para a igreja, e aí nós descobrimos que o seu comportamento não estava legal, que você estava doentinho, e nós pegamos você então e movemos você deste aquário para este aquário. Botamos mais oxigênio para você, colocamos uma comidinha para você. Então você restaurou suas forças, você recebeu oração, você fez parte da célula, do pequeno grupo, do ministério, você foi estudar na escola de servo, você... Tá bom, nossa, como você entrou aqui, né? Estava doentinho, mas como você está legal? Então agora que você ficou legal, vamos botar você de novo no seu aquário de origem. Essa é a grande questão. Para onde você volta? Se você não levar para o seu ecossistema, para a sua vida, um poder que transforme lá, todas as vezes que você voltar lá, você fica doente e volta para cá doente, com a desculpa que não dá para mudar. Não dá para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Não dá para melhorar suas notas. Não dá para abandonar. Por quê? Porque sempre o ambiente te controla. José está lá.
Mas o sistema... Sabe o que é mais engraçado? Se eu fizesse um paralelo de José com Isaías, ia bagunçar um pouquinho a vida do Isaías. Porque olha o que Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros. E José deve ter dito: eu também estava lá e não fiz. Eu também estava lá. Porque algo me controlava. E não era um ambiente onde eu estava, era o Deus que estava dentro de mim. Por causa disso, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser vendido por seus irmãos. Sim, um trauma gerado na família. Ele é o mais novo. Ele deveria ser protegido, mas não é. Ele deveria ser respeitado, mas não é. Sabe o que vão fazer? Vão vender o garoto. Isso. Você acha que a sua história de trauma, ela é nova? Você acha que ela é só com você? Que alguém abusou, que alguém fez, que alguém tentou dominar? É nessa história que você quer se ancorar para definir seu fracasso? Ou pior, para definir seu comportamento, que não permite que você tenha o controle no núcleo? É isso? Então faça. Ela é bonita, fantástica, sabe? Ela está aí oferecendo uma nova oportunidade aos profissionais da área da saúde. Se é isso, então tá bom. Mas não foi com José. Ele vai embora, mas não vai marcado, porque José não é dominado. Ninguém toca no seu interior. Não toca, não toca. Ele é intocável. Por quê? Porque ele protegeu. É só assim. Você olha a história do bisavô dele. Tá bom, vamos lá. Vamos pegar Abraão, o pai da fé, lá em cima e cá embaixo em algumas situações. Vamos pegar seu avô Isaac, tá bom? Horas lá em cima, problema. Vamos pegar seu pai. Mas quando chega na vez de José, acabou. José é alguém que quebrou o padrão. Ele olhou e disse: não, comigo vai ser de ver. Gente, acabou. Ele vai para o Egito? Vai. E agora o que ele faz? É vendido como escravo. E aí? A Bíblia diz que ele trabalha de uma forma que os escravos não trabalhavam. As pessoas chamavam ele de escravo, sim ou não? Mas ele não se sentia. O estilo de vida dele é diferente. Então o patrão dele começa a observar e diz: cara, que cara é esse? Deus está lá na Bíblia, depois você lê. Eu só estou acelerando. Esse cara aí, ele é diferente. Mas diferente por quê? Tem 3 pernas? 2 cabeças? Não, tem alguém dentro dele. Ele age de forma diferente. Então, vamos embora. Vamos dar todo o material para ele gerir. Então tá bom. Vamos ver como ele se sai administrando tudo. Vamos ver se não aparece o trauma do José como um líder dominador, sabe? Se ele não está pronto para retribuir o que seus irmãos lhe fizeram. Se ele não é um cara que trabalha com intriga, trabalha com conflito, trabalha com problema. Não. Será então que ele não tem um gatilho que vai fazer com que ele roube as coisas do Potifar? Não tem gatilho no José. Ele é o mesmo na sua casa, com seus irmãos, com os midianitas e no Egito. Com dinheiro, sem dinheiro, com poder. Não é isso, isso é periferia. Tá bom. Então vamos lá, vidinha. Vamos fazer a mulher do patrão gostar dele. Ah, ele é bom para administrar trauma. Tá certo. Ah, ele é bom para não se envolver com recursos materiais. Sim. Mas vamos ver como é que ele se sai com o sexo, com o desejo. Vamos ver como ele se comporta. E a mulher do Potifar começa a dar em cima dele, dizendo para ele: cara, me pega. Você já administra tudo, meu marido mesmo, só falta eu. E aí eu pergunto a você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você que é homem,
Você acha que o José queria pegar a mulher do Potifar? Sim ou não? Sim ou não? Claro, maluco. Pensa naquela mulher gostosona, cheirosona, falando pro Zé: vem, Zé. Ih, uau! Ele queria pegar, sim ou não? Se fosse o Davi, só estou falando de homem de Deus. O Davi não. Já peguei, maluco. Se ele pegou a Batseba que não deu mole, imagine a outra que estava falando: vem. Mas o Zé não. O Zé falou: não vou pegar essa maluca não, hein. Caraca, mas eu estou com a vontade danada de pegar essa maluca. Meu Deus, que maluca gostosa. Rapaz. Ô Jesus. Jesus não, que Jesus estava lá não. Então nós estamos no Velho Testamento, não é? Mas ele pegou? Por quê? Que era frouxo. Gostava de mulher não. Ele não pegou porque ele controlava o negócio. Ele falou: não vou pegar essa maluca. Não pega, Zé, não pega. E aquela voz falando: pega, Zé, pega. E ele falando: não pego, não pego, não pego. Uma mulher rejeitada, meu irmão, pensa. Arrumou um plano, acusou o Zé de maníaco do Egito. Pegou a capa dele e saiu gritando: tarado, tarado, tarado. E aí chegou o Potifar chegou, o marido, e falou: o que está acontecendo? Ela falou: o quê? Esse aí, o Zé, tentou me violar. O Zé falou: peguei não. Ai, nossa. Mandaram o Zé para a prisão, sim ou não? Pô, é desgraça demais para um Zé só. Na metade desse percurso você já tinha desviado. E o Zé não, o Zé está lá, foi para a prisão, sim ou não? Isso. E na prisão? Na prisão, ele está na prisão, acabou. A prisão comanda o José, ou ele virou chefe do Comando Vermelho do Egito? Não, o ambiente não transforma o José. Se tem um cara para mim no Velho Testamento que mantém uma constância, não estou falando que ele é o único homem de Deus, não. Eu estou falando a nível de constância, de mostrar que é possível. Estou na família, eu sou crente, certo? Me traíram, eu sou crente. Eu estou com grana, eu sou crente. Estão me tentando sexualmente, eu sou crente. Eu sou crente, pronto. Deus está dentro de mim. Sabe o que aconteceu? Agora nós vamos ver se ele vira o governador do... Aí é muito poder, meu filho. Agora o cara está lá, no topo. Ô, gente, eu fico pensando, se não era para ele comprar aquelas terras de quem estava vendendo, se aproveitando da situação e da dor e da crise. José é o cara que conservou aquelas nações em vida, pela maneira justa que ele administrava. Como é que esse cara é justo, cara? Com tanta injustiça que fizeram com ele ao longo da história. Pelo amor de Deus, gente. Se eu pedisse você agora para levantar a mão, e quanta injustiça que você já viveu. Mas a minha pergunta é: o que isso fez com você? Transformou você num coitadinho? Transformou você num arrogante? Que transformação? Que ambiente periférico esse que é tão forte que foi capaz de corromper o seu núcleo? Ele está no poder, o segundo homem mais poderoso do Egito, reconhecido como homem da vida, reconhecido pela justiça que aplicava. Casou-se, bem casado, teve 2 filhos poderosíssimos. Mas recebe a visita de seus irmãos. Duro agora, viu? Duro para aquele momento da vida onde o passado vem na sua direção e você olha lá, e quem é que vem? Aquele que abusou de você, aquele que te traiu,
aquele que te vendeu, aquele que te machucou. Você tem na mão uma Bíblia que diz para você: traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Você tem uma Bíblia que diz: o homem é aquilo que pensa. Mas quando o passado vem, o que ele faz é trazendo consigo a onda da dor. José até sente a força do passado. Ela é tão forte que pela primeira vez eu vejo José ratear. Quando ele vê os irmãos, ele não aguenta olhar para o passado e lembrar. Ele vira e acusa os irmãos de serem espiões. Vocês são espiões. São espiões. Os irmãos vão presos. Eu gosto dessa humanidade do José, porque eu já estava achando que ele não era humano. Mas 3 dias foi o suficiente para a periferia perder forças e o núcleo voltar. A raiva do José dá lugar, né, ao mover de Deus, e o que estava fora, que dominava o que estava dentro, agora perdeu força, e o que está dentro começa a dominar o que está fora. Ele vai lá e manda soltar seus irmãos. E aí ele vai conversar com os irmãos. Depois você lê, está tudo no Gênesis, facinho. E aí o José fala: rapaziada, eu preciso contar uma coisa para você. Ele diz: o que é? Vocês sabem quem sou eu? Os irmãos falaram: vocês é Zefanete Paneia, o governador do Egito. Ele falou: eu sou o Zé. Os irmãos falaram: que Zé? O Zé é o irmão de vocês. O Zé lá da cisterna, lembra o Zé? O Zé que não pegava as meninas, que não dava um tequinho. O Zé Mané. É porque hoje o cara que quer ser santo, ele é mané. Alguém que diz que é feliz no casamento é idiota, porque ninguém pode ser feliz no casamento. Você já notou como é que as coisas estão? Tem tanta gente andando na contramão que parece que é você. José falou: sou eu, rapaz. Ele falou: José, caraca. Os irmãos falaram: agora nós estamos lascados. Nós vendemos o Zé. O Zé falou: calma, rapaziada, calma. Eu continuo do mesmo jeito que estava antes, certo? A traição não me transformou. É ou não é? Não me transformou. A injustiça não me transformou. O dinheiro não me transformou. O desejo sexual não me transformou. A ingratidão do copeiro esquecendo de mim não me transformou, porque eu não sou conduzido por aquilo que está fora de mim. Eu botei alguém aqui dentro que botou uma placa: nova administração. O Zé falou para os irmãos: volta, vai lá e traz o papai, vai no meu carro. Pensa, os caras nunca tinham andado numa Ferrari daquela, aquele cavalão. Chegou na porta da tenda do Jacó e deu literalmente um cavalo de pau. O Jacó falou: o que foi? Ele falou: o que foi? Eu falei: presta atenção, contar um negócio para o senhor sério. Lembra do Zé? Eu imagino o Jacó. Deus o tem, meu filho morto. Eu imagino Rubem, que era o primogênito, falando: pois é, pai. Vou falar uma coisa para o senhor: o Zé não morreu não. Nós vendemos Zé. Mas ainda bem que nós vendemos, porque nós sabia que o Zé... Você já viu umas pragas que depois que dá tudo certo para você, que Deus desfaz o laço, quebra, certo? Quebra o carro, arrebenta a lança, e aí você prospera, vem aquela... Lembra? Aquela sogra que não queria que você casasse. Eu lembro disso. Eu moro aqui em Xerém, sou nascido e criado. Meu pai casou 8 vezes. Vou terminar já. Eu não tinha onde cair vivo. Não tinha dinheiro para nada. Sabe qual era o meu sonho, Abel? Comer uma torta de banana no McDonald's.
Era meu sonho, eu estou falando sério, era um sonho quase inalcançável. 17 anos, doido para beijar, eu beijava espelho. Beijava de olho aberto, para ver se dava emoção em mim mesmo. Sabe por quê? Porque a mãe nenhuma queria que eu namorasse a filha dela. Lógico! Um pedigree desse! O maior barato, cara. Eu continuo morando em Xerém. O tempo passou. Hoje eu passo na rua com a minha loura. Às vezes estava passando aquela menina. Hoje está mais velha. Com a miserável da velha mãe, que não deixou me namorar. E eu olho, atravessando a rua, falando, Senhor, que carcaça ruim. E eu do lado, isso é um livramento, Deus sabe o que faz, né? Tá rindo, Eliezer? Mas era assim mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos parar de desculpa. Não consigo parar de mentir. Pastor, quando eu vejo, eu já estou vendo pornografia. Para com isso, rapaz. Pornografia domina você e agora está invadindo o mundo das mulheres. Está assim de mulher, ó, vendo. Ó, assim. Nunca pensei que mulher ia... Eu vim da geração da pornografia. Eu fui fazer um evento no Japão com o Subirá. Lá no Japão. Fomos para uma mesa lá, para um talk show. Aí estamos lá. Para perguntar para eu e para o Subirá. Eu acho que o Subirá, irmão, já veio direto do céu. Assim. Mentiu? Não. Se masturbou? Não. Viu pornografia? Não. E cada pergunta que faz lá, eu encolho assim, ó. Eu falei, Senhor, o Senhor muda as perguntas ou eu vim aqui para ser envergonhado na terra do sol nascente? Quando ia fazer a primeira pergunta, eu falei, gente, faz o seguinte. Para evitar constrangimento, tudo que ele disse não, eu digo sim, eu confesso. Não precisa nem me bater. Você, gente, dá para vencer. É fácil? Não é nada. Mas dá. Ou então fica com essa desculpinha sua. Pastor, sabe? Vovô era assim. Papai também. E eu estou só repetindo o comportamento. Então vá para o inferno e mande lembrança quando chegar lá. Leva um biquininho e uma sunguinha, que lá está quente. Então diga assim, dá para vencer. Eu consigo ser perfeito. Eu consigo ser santo.